Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, dessa vez análise palpites para essa rodada da NBA, dia 21 de novembro, sexta-feira. Galera, tô gravando esse vídeo aqui um dia antes, né, quinta-feira, atualmente agora 9h41 da noite. Bom galera, basicamente eu vou ter que gravar um dia antes, porque eu vou estar viajando na sexta e a gente sabe que estrada sempre pode ter algum imprevisto, ou então a gente chega cansado. Então pra não deixar vocês na mão, vou estar gravando esse vídeo aqui um dia antes, até recomendei pra galera lá do grupo, se quiser, né, assistir de madrugada. Então vamos que vamos. Cara, os jogos estão bem tranquilos, estão muito limpos assim, não tem muito o que inventar moda, sabe? Tá uma rodada muito clara assim, quais são os padrões e onde tá o valor. Então acho que não teremos muita dificuldade hoje, vai ser muito fácil, tá? Galera, primeiro jogo, Cleveland Cavaliers, Indiana Pacers. Lembrando, galera, deixa o seu like, se inscreve no canal que me ajuda bastante, tá? Então, escorrega o dedo aí e deixa o seu like que me ajuda e fortalece demais. Cavaliers e Pacers, cara, não tem muito pra onde fugir, principalmente pelo jogo sem Cleveland, né? A equipe dos Pacers até teve alguns retornos aí, né, de jogadores que antes eram desfalques. O Benedict Mathurin jogou e voltou muito bem, né? O Andrew Nembhard agora tá com mais regularidade, o TJ McConnell com 8 assistências. Então, tá no mínimo um time competitivo. Antes, né, cara, não tinha como. A equipe dos Pacers, né, que tem a segunda pior campanha da Conferência Leste, são 2 vitórias em 15 jogos. Então, realmente uma campanha muito ruim e pega o quarto melhor time da Conferência Leste, né? Que apesar de estar em quarto, tem mais vitórias que o terceiro. Porém, cara, assim, eu acho que a vitória dos Cavaliers é um palpite que não tem muito pra onde fugir, é um garrafão muito forte, né? Com Jarrett Allen, Ivan Mobley, você tem o Donovan Mitchell ali na contenção. Os desfalques, né, ambos os times estão sem seus armadores, né? O Darius Garland por parte dos Cavaliers e o Haliburton por parte do Indiana Pacers. Mas aqui, galera, eu vou nos meus palpites que tem dado certo, tá? É os pontos, rebotes e assistências PRA do Donovan Mitchell, principalmente porque o Darius Garland não joga, então acredito que ele vai dividir menos a bola, né? Que teoricamente ele dividiria com o Darius Garland, e aí pode ser que ele tenha mais a posse e acabe pontuando mais, dando mais assistência. Então, pontos, rebotes e assistências do Darius Garland é um palpite que eu quero pegar aqui, conjuntamente com a vitória da equipe dos Cavaliers, né? Eu acho que, assim, não tem muito pra onde fugir, essas são as leituras, tá bom? Boston Celtics contra a equipe do Brooklyn Nets, essas equipes já se enfrentaram anteriormente no dia 18, então vão estar se reencontrando 3 dias depois aqui no dia 21, né? O primeiro jogo foi lá em Nova York, e agora o jogo volta pra Massachusetts aí, lá no TD Garden, cara. Então não tem muito pra onde fugir. A vitória do Celtics tem muito valor, né, galera? Eu acho que tudo é favorável ao Celtics. Seja a handicap negativo, o Celtics ganhar um intervalo e o final. Enfim, eu acho que tem tudo muito valor. Agora, um cara que se destacou muito no último jogo, e pode ser que se destaque novamente, né? É o Peyton Pritchard, né? Incrivelmente, ele tentou 16 arremessos, ficou 35 minutos em quadra, foi o jogador do Boston que mais ficou em quadra. Geralmente eu gosto de trabalhar o Derrick White, né? Mas eu tô sentindo o Derrick White, assim, um pouco abaixo. Ainda tem falta regularidade, assim. O Derrick White tem jogo que ele joga muito defensivo, até comete algumas faltas também, mas eu acho que esse jogo pode ser bom para o Peyton Pritchard, justamente porque ele jogou muito contra essa mesma equipe que ele vai enfrentar. Então, eu acho que tudo favorável ao Boston Celtics tem valor, e se você quiser pegar um palpite de jogador, eu acho que o Peyton Pritchard, né, do Boston Celtics pode ser uma excelente opção, tá bom? Galera, próximo jogo, Toronto Raptors contra a equipe do Washington Wizards, e cara, preciso de falar pra vocês, a equipe do Toronto Raptors, ninguém tá falando, e eles estão amassando. O que eu tô fazendo dinheiro com esse time é absurdo. Não só eu, né, todo mundo que assiste os vídeos, eu tô indicando praticamente todas as vitórias do Raptors aqui, a gente tá pegando. Cara, é um time que, assim, tá conseguindo se manter saudável, tem um núcleo titular muito forte, né? Posição por posição. E assim, eu acho que a própria campanha diz muito sobre esse jogo, né? A equipe dos Raptors tem 9 vitórias nos últimos 10 jogos e a equipe do Wizards perdeu todos os jogos, né? São 10 derrotas nos últimos 10 jogos. Então, cara, a equipe dos Raptors jogando em casa, eu acho que não tem muito pra onde fugir, né? Acho que é o confronto que a gente mais espera, uma vitória tranquila aí. Então, vitória da equipe do Toronto Raptors, tá bom, galera? Tudo favorável, ganhar intervalo final, handicap negativo. Esse jogo eu não recomendo ir em jogadores pela questão do blowout, ok? Próximo jogo, Chicago Bulls contra Miami Heat. Lembrando, galera, estamos em Black Friday, tá? Então, até sábado, meio-dia, que vai estar a promoção, você vai receber 2 grupos pagando o preço de um e 25% de desconto, né? Então, basicamente, você vai estar recebendo o grupo de MMA e o grupo de esportes americanos. Lembrando que tem o UFC nesse sábado, que é a nossa especialidade, tá? Além dos esportes americanos. Então, não trabalho somente NBA, trabalho NFL. Então, cara, você vai receber todos esses palpites, entradas em live, pré-live, mais de uma unidade, com motivo explicado, com link pra você pegar o bilhete pronto. Galera, a promoção de desconto fica até meio-dia no sábado, então quem quiser aproveitar é no link fixado, tá bom? Adquiram e aproveitam bastante. Próximo jogo, Chicago Bulls contra Miami Heat, um bom confronto da Conferência Leste, mas aqui, galera, eu preciso de seguir com o que eu acho que é o correto, né? A equipe do Chicago Bulls, que antes estava com o desfalque do Kobe White, e ele retornou para a equipe dos Bulls, então basicamente aí a equipe dos Bulls está mais completa agora nessa temporada, enquanto a equipe do Miami Heat, né, agora Mondale Wiggins, né, deu uma lesionada ali no último jogo, não sei se ele joga, o Tyler Herro, o Jovic e o Rozier estão também, possivelmente colocados ali na lista de injury, né, de machucados. E, cara, a equipe do Chicago Bulls jogando em casa, vindo de uma vitória muito boa contra a equipe do Denver Nuggets fora de casa, e de uma vitória muito boa contra a equipe do Portland fora de casa. Agora jogando em casa, eu acho que é a vitória do Chicago Bulls, galera. Até porque, sem tirar um pouco o mérito do Miami Heat, mas essa vitória contra o New York Knicks foi um jogo muito pegado, e a equipe do Knicks estava sem o Jalen Brunson e o Ojano Nobe, e essa vitória do Heat contra o Golden State Warriors estava sem ninguém. Então, não, essas duas vitórias, apesar de serem 2 vitórias, a gente não pode, né, tirar o mérito da equipe do Heat, foi num contexto muito específico. E eu
acho que a equipe do Chicago Bulls está jogando hoje um basquete melhor, ok? Então, principalmente por ser dentro de casa, eu vou pegar aqui a vitória da equipe do Chicago Bulls, que tem uma campanha boa jogando como mandante, são 6 jogos e 5 vitórias, tá bom? Galera, próximo jogo, lembrando, entre no nosso grupo 100% gratuito, o link tá na descrição através dos comentários. Sempre que sai desfalque, eu mando bet por lá, linhas em jogadores, tudo muito completo, tá, galera? Hoje também, na quinta-feira, estamos trabalhando na NFL aí, o jogo dos Bills e Texans. Então, tudo relacionado aos esportes americanos, tem entradas gratuitas lá todos os dias e é de graça, beleza? Então, o link tá na descrição ou através dos comentários. Próximo jogo, Dallas Mavericks contra a equipe do New Orleans Pelicans. Galera, vamos falar bem a real, não tem muito como pra onde fugir. Quando você assistir um jogo da equipe dos Pelicans, cara, não tem valor sob nenhuma circunstância essa vitória do Pelicans contra qualquer time da NBA. Cara, eles estão jogando muito mal. Tem até alguns calouros interessantes ali. Esse cara aqui tá se destacando bem, o Quinn. Na verdade, eu acho que tá sendo até o melhor jogador do time, tá? Mas assim, é muitos desfalques, é uma equipe que falta refinamento, muitos jogadores que são refugos, né? Várias equipes não quiseram e acabaram caindo ali, né, no colo dos Pelicans, né? O caso do Kevon Looney, que já tá mais em fim de carreira, o Cedric Bey, que toda hora roda de um time. Então acaba que vira um time muito remendado, não dá muito pra gente confiar. Essas equipes já se enfrentaram nessa temporada, foi vitória da equipe do Pelicans, né? Mas assim, a equipe do Dallas estava com alguns desfalques cruciais ali. Então, cara, eu acho que se a equipe do Dallas, né, ainda mais que joga em casa, vier com a cabeça no lugar, eles levam esse jogo, ok? Agora vamos ter que depender muito da questão do desfalque se o Cooper Flag vai jogar. Se o Cooper Flag não jogar, eu acho que dá uma complicada, mas ele jogando, como é o que eu espero, né? Eu acho que ele joga. A equipe do Dallas aí tá contando com o retorno do Derrick Lively e do Daniel Gafford, né? Que são os seus dois pivôs aí, que estavam mais ou menos ali desfalcando o time em alguns jogos recentes. Então, eu vejo a vitória da equipe do Dallas Mavericks por jogar em Dallas também, principalmente. Tem um começo de temporada ruim, né? São 4 vitórias em 12 derrotas, mas ainda dá pra recuperar. Você vê que a última equipe da zona de classificação dos playoffs tem 5 vitórias. Então, a equipe do Dallas eu acho que é uma equipe que ainda dá tempo de se recuperar na temporada. Pra mim, a equipe dos Pelicans, né? Principalmente pelas lesões dos seus principais jogadores, já era, ok? Próximo jogo, galera, Phoenix Suns contra a equipe do Timberwolves. E aqui a gente tá falando de um duelo válido pela Conferência Oeste. A equipe do Phoenix Suns tá sem Grayson Allen. E, cara, a equipe do Suns, né, é uma equipe cascuda e tudo mais. Porém, eu não sei se eles têm time suficiente para bater esse forte elenco do Timberwolves, que tá, né, numa regularidade. Seu elenco aí cada vez mais tomando forma, assim, se entrosando mais. Tem 2 palpites que eu quero trabalhar nesse jogo. Primeiro, a vitória da equipe dos Timberwolves. Eu acho que principalmente pelo basquete coletivo que o Minnesota Timberwolves tem, conseguindo trabalhar a bola ali com o Anthony Edwards, com o Julius Randle, o Rudy Gobert ali no pivô, dominando bastante, trabalhando seus bloqueios. Você tem uma alteração, né, que você tem o Donte DiVincenzo agora de titular, como o point guard ali do Minnesota Timberwolves, mudando a configuração do ataque. Então, cara, eu acho que a equipe do Suns ainda é muito dependente do Devin Booker, e eu vou com a vitória do Timberwolves. Agora, um palpite de jogador que eu quero pegar aqui é os pontos, rebotes e assistências PRA do Julius Randle, tá? Eu acho que ele pode ter muito espaço nesse garrafão do Phoenix Suns, que é fraco, tá? Eu acho que a grande debilidade do Suns é o garrafão. Eles conseguem ali, por exemplo, colocar o Dillon Brooks no Anthony Edwards, fazer uma marcação mais no 1 contra 1 ali. Você consegue colocar o Mark Williams e o Nick Richards ali pra fazer o mismatch ali junto com o Rudy Gobert, apesar de ter desvantagem. Porém, eu acho que o Julius Randle vai acabar sobrando e aproveitando o espaço nessa lacuna que vai deixar no garrafão. Então, meu palpite de jogador é a participação PRA, pontos, rebotes, assistências do Julius Randle, ok? Galera, próximo jogo, Houston Rockets contra a equipe do Denver Nuggets, tá? Esse jogo aí, cara, é aquele jogo que pode rolar de tudo, né? Mas o fato é que a equipe dos Rockets chega mais completa, tá? A equipe do Denver Nuggets tá sem o Christian Brown, o Aaron Gordon é dúvida para a partida. E a equipe de Houston jogando em casa, né, cara? Essa equipe do Houston Rockets jogando em casa é uma equipe muito forte, né? Tem 6 jogos e 5 vitórias. A equipe dos Nuggets também vem de uma sequência muito boa. Ambas essas equipes aí, né? Esse duelo basicamente vale a segunda colocação da Conferência Oeste para quem ganhar, acredito, né? Claro que depende de outros resultados, mas no primeiro momento. E assim, cara, eu acho que o fator casa aqui vai ser determinante, né? Essa equipe de Houston é uma equipe que, principalmente contra o México, ficou claro que é uma equipe brigadora, né? Que se recusa a perder, luta até o fim. E coletivamente, eu acho que eles jogam um basquete hoje melhor do que a equipe do Nuggets. Só que é muito difícil de ir contra o Nuggets por causa do Jokic, né? A gente não sabe quando que o Jokic vai sempre jogar muito. Ele pode ali fazer aquele jogo daqueles. Mas eu acho que hoje a equipe dos Rockets tá jogando melhor, né? O fato é esse, então tá todo mundo saudável ali, né? Seu núcleo principal envolvendo Kevin Durant, Alperen Sengun, o Thompson, o Jabari Smith. Então eu vou com a vitória da equipe do Houston Rockets. E se você quiser um palpite em jogador, num bingo, alguma coisa, eu acho que é o triplo-duplo do Nikola Jokic, cara. Porque eu acho que esse jogo ele vai vir muito pra armar e coordenar esse ataque dos Nuggets, ao invés de pontuar e infiltrar no garrafão. Lembrando que a equipe dos Rockets faz muita pressão no garrafão, porque tem o Steven Adams ali de center, né, na posição 5 de pivô, e eles conseguem ali com o Sengun, né, frear ali também. Geralmente é uma equipe que joga muito dura, né? Tem equipes que trabalham muito bem o garrafão, por exemplo, Cavaliers, né, com Jarrett Allen e Evan Mobley, a equipe do Houston Rockets com Sengun e Steven Adams. Então é uma equipe que briga muito pelos rebotes e pelos pontos de segunda chance. Então eu acho que a equipe do Houston Rockets vence, e eu acho que a gente pode ver um triplo-duplo do Jokic aí, porque dentro do garrafão ele pode acabar tendo que passar mais a bola, ok? Próximo jogo, galera, Golden State Warriors contra a equipe do Portland Trail Blazers. Cara, a gente tem que aguardar a questão dos falcos aí, principalmente o Golden State, né, que contra o Miami Heat
veio sem Damon Green, sem Kuminga, sem Stephen Curry, sem Jimmy Butler. E a equipe do Portland que veio aí recentemente sem Drew Holiday, né? E Sheldon Sharpe. Cara, a gente tem que aguardar os desfalques, então esse jogo em específico, né, que eu já vou ter chegado, eu vou trabalhar lá no meu grupo 100% gratuito. Fechou, galera? Então, não tem como eu passar uma pré-análise aqui pra vocês, porque realmente, se esses desfalques do Warriors se confirmarem, o valor é a vitória do Portland. Porém, se os jogadores jogarem e às vezes o Sheldon Sharpe não jogar, o Drew Holiday não jogar, ainda mais o jogo sendo lá em São Francisco, né? Pode ser que a equipe do Golden State tenha esse favoritismo, ok? E galera, próximo jogo e último da rodada. Lembrando, aproveitem a promoção de Black Friday do Grupo VIP. A gente vai trabalhar todos esses palpites aqui com entradas pré-live, em live, entradas de mais de uma unidade, ok? Cara, aproveitem bastante que até sábado, meio-dia, a promoção. Depois não adianta pedir mais desconto, ok? Então, Utah Jazz contra a equipe do OKC. Cara, quando tem Utah Jazz, né, a expectativa é sempre de ter muitos pontos, né? É uma equipe muito over, né? Já falei isso pra vocês aqui, a gente tem pego muito green, né? Você vê que em todos esses jogos aqui da equipe do Jazz é uma margem absurda. Aqui 260 pontos, aqui 290, 250, 270, 230. Então, a equipe do Utah Jazz, cara, é realmente uma equipe que toma muito ponto e faz muito ponto, né? Tá com uma campanha espetacular com o Larry McKinney, né? O jogador finlandês, que ontem George também, o novato, né? O Ace Bailey tá jogando muito bem. Então, assim, cara, a equipe do Utah Jazz e o OKC eu vejo esse jogo muito over, mas aí não tem muito como fugir da vitória da equipe do Oklahoma City Thunder, né, galera? Vamos ser honestos, a equipe do OKC hoje tem a melhor campanha da NBA, são 16 jogos e 15 vitórias, são os atuais campeões da NBA. Eu acho que o único desfalque ainda é o Jalen Williams, né? De resto ali tá todo mundo disponível, então tudo favorável ao OKC, né? Uma vitória com handicap negativo e um over da partida, né? Tudo que envolva esses fatores. Agora pode ser que o Shea bata a sua linha de 30 pontos, galera. Eu peguei green nesse último jogo contra os Kings, né? Do Shea, e o Shea ele tá com uma média bem interessante nessa temporada, que é de 32 pontos de média por jogo. Eu acho que ele consiga atingir a linha de 30, 31 pontos contra a equipe do Utah Jazz, que eu acho que ele vai ter espaço para isso. E a equipe do Utah Jazz, cara, assim, é uma equipe muito combativa, que joga até o último quarto, obriga seus times a entrarem numa intensidade de jogo junto com eles, o tanto que às vezes eles surpreendem e acabam ganhando de alguns times, igual eles já ganharam do Boston Celtics, já ganharam dos Clippers, já ganharam do Chicago Bulls. A equipe do Utah Jazz é uma equipe que, se você entrar desligado contra eles, eles podem te tomar a vitória. Ok, galera? Então, essa foi a nossa análise aí da rodada de sexta-feira, tá? Peço desculpas aí, galera, porque vou ter que realmente ter gravado um dia antes, né? Não é muito comum e o que eu gosto, mas foi o que foi possível, fechou? Deixe seu like, se inscreve no canal, tamo junto, forte abraço, valeu!